Queridos amigos, boa noite a todos. Que a doce e serena paz de Jesus esteja conosco neste dia. Muito bom vê-los a todos aqui. Boa noite a todos que nos acompanham pela primeira vez nesse ano de 2023. Nós gostamos sempre de pensar temas no início do ano que vão de encontro a esse momento de a gente dar uma paradinha, né? A gente faz planos para o novo ano, nem que os planos sejam dar conta do que a gente não deu conta dos planos que a gente fez em 2022. Mas, ainda assim, é sempre aquela pausa para pensar para muitos de nós. E nessa hora em que a gente busca começar alguns projetos, é sempre bom a gente se lembrar de algumas forças que existem em nós e que estão a nosso favor. Muitas vezes, dentro das nossas análises, a gente foca, a gente para muito naquilo que obstaculiza o nosso caminho, nas nossas limitações, e perde de vista os potenciais, as forças que existem em nós e que estão disponíveis para serem desenvolvidas e utilizadas a favor da nossa ascensão, da nossa melhoria. Então essa é a nossa proposta da noite de hoje, é falarmos sobre essas forças, as forças da alma. Começando com essa frase de Jesus que se encontra no Evangelho de João: podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Então aqui o mestre nos lembra de que nós somos o quê? Deuses. Ou seja, temos em nós a capacidade de fazermos tudo o que ele fez, que foi tão maravilhoso, não é? E mais, e mais. Então, o céu é o limite quando a gente pensa nas nossas capacidades, nas nossas potencialidades. E a partir daí, a gente vai falar e tentar fazer desse momento de hoje isso, um momento de consciência, o poder da consciência, o poder da presença. Porque da mesma forma que nós utilizamos uma parte pequenina do nosso cérebro, por exemplo, também nós utilizamos uma parte pequenina dessas potências porque nos falta consciência. Vamos falar de algumas coisas aqui que já são familiares para muitos que frequentam a casa ou o espiritismo. Mas não necessariamente nós estamos conscientes dessas forças e dessas possibilidades a cada instante do nosso dia a dia. Então é importante voltar a elas de tempo em tempo para nos lembrarmos dos recursos que trazemos dentro de nós. Nós andamos pela vida muitas vezes como se não tivéssemos, como se tudo que pudesse nos ajudar estivesse fora de nós, quando na verdade Deus nos fez e nos dotou de imensas potencialidades e forças que estão a favor da nossa própria elevação. E uma das maiores forças que nós temos é naturalmente a força da nossa mente. E hoje nós vamos falar exatamente da mente e dos componentes da mente, de forças que existem dentro da mente e que nos ajudam nesse processo. Quando nós olhamos essa imagem, o que eu procurei traduzir através dela é o fato de que a mente e o cérebro, apesar de superimpostos, são estruturas diferentes. O cérebro pertence ao corpo físico e a mente pertence ao espírito. Então eu gosto dessa ideia de que na mente está ali a organização das nossas ideias, dos nossos conteúdos, das nossas questões, e é transmitido para o cérebro, que vai então decodificar, e toda essa carga que vem do nosso espírito vai então se manifestar no nosso corpo através dos hormônios que são liberados, através da ativação no nosso sistema nervoso e etc. Muito bem, então quando nós pensamos em mente,
do que é que nós estamos falando. E aqui é uma definição de André Luiz, quando ele diz que a mente é um núcleo de forças inteligentes, fonte de uma força desconhecida que é a energia mental. Eu prometo para vocês que não vai ser uma palestra difícil. A gente vai lendo e vai conversando um pouquinho sobre essas coisas. Mas aqui eu queria destacar um primeiro fator. Nós temos dentro de nós essa energia mental que é produzida pela mente e que é uma força desconhecida. A gente sabe pouco sobre a mente e sobre os elementos da mente. Mas é por intermédio dessa energia que nós vamos exteriorizar o que somos e vamos agir uns sobre os outros pelos fios invisíveis do pensamento. O pensamento é o produto da nossa mente. Já o cérebro, ele é o ninho da mente. Ele vai, então, receber a mente ali na sua participação temporária da vida na Terra. Mas, então, é através da mente, através do pensamento, que nós estamos exteriorizando quem nós somos. A todo momento, o nosso pensamento, na forma dessa energia, fala de quem nós somos. Dentro da mente, formando o pensamento, constituindo esse pensamento, que não só fala de nós, mas age e afeta a todas as pessoas que estão à nossa volta, nós temos estes elementos que também são forças. Nós temos, por exemplo, os nossos impulsos, que são a força das nossas reações, que é o que faz com que a gente reaja muitas vezes para viver, para sobreviver, para se defender. Há uma força nisso, porque é a força que garante a vida, que nos protege. Há a força dos nossos desejos, que são os nossos temas. Cada um de nós traz no nosso psiquismo um tema central da nossa existência. Para um segundo e pensa, você sabe qual é o tema central da sua existência? Qual é o tema que prevalece na sua vida e que te chama a atenção, que é algo que você precisa trabalhar? Ter consciência dos nossos temas, ter consciência dos nossos impulsos, tudo isso é aprender a utilizar essas forças a favor do nosso erguimento. O raciocínio é a força do humano em nós, porque nenhuma outra espécie consegue raciocinar. Como estamos usando o nosso raciocínio para alavancar a nossa evolução? A nossa memória traz a força da nossa história, das nossas vivências, dos nossos aprendizados. A gente vai falar um pouquinho mais sobre ela. A nossa imaginação traz a força da criação. Nós somos o quê? Co-criadores com Deus. Então estamos criando através do pensamento em todos os momentos. Estamos criando a nossa realidade. A realidade psíquica em que vivemos é criação nossa, dos nossos pensamentos. Temos a força, temos a vontade, que fala da força do nosso querer, e temos o sentimento, que fala da força do nosso sentir. Então nós vamos explorar um pouquinho juntos alguns desses itens na noite de hoje, tomando consciência destas forças e de como usá-las a nosso favor. Começando então pela memória. E vou trazer para vocês uma definição, também trazida por André Luiz, sobre memória, que é absolutamente fascinante. E depois vamos ver como é que essa memória é uma força a favor de nós. Ele dirá entre a terra e o céu que a memória pode ser comparada à placa sensível, que ao influxo da luz guarda para sempre as imagens recolhidas pelo espírito no curso de seus inumeráveis aprendizados dentro da vida. Cada existência de nossa alma, em determinada expressão da forma, é uma adição de experiência, conservada em prodigioso arquivo de imagens, que em se superpondo umas às outras jamais se confundem. Então olha que coisa espetacular.
A nossa memória é como uma placa sensível e ela vai recolhendo as imagens das nossas experiências em cada encarnação, em cada momento. Toda experiência significativa que nós temos, toda experiência que tem a ela atrelado um caráter emocional relevante, ela é arquivada e nós trazemos esse arquivo vivo, vibrante, dentro de nós. E ele vai continuar dizendo algo também muito espetacular. Em obras de assistência, então ele está falando da assistência que ele está dando a espíritos ali desencarnados. É preciso recorrer aos arquivos mentais. Então eles precisam acessar o arquivo mental do espírito que está sendo ajudado, de modo a produzir certos tipos de vibração. Não só para atrair a presença de companheiros ligados ao irmão sofredor, como também para descerrar os escaninhos da mente nas fibras recônditas em que ela detém as suas aflições e feridas invisíveis. Então vamos traduzir do português para o português, não é? De que fala André Luiz. Pensemos quando nós temos um instrumento musical e a gente dá aquela batidinha e faz um tim, e aí você sente a vibração. Nós temos em nós essas memórias, nós temos em nós esses arquivos. Os espíritos são capazes de acessar estes arquivos e fazer com que eles vibrem. É como se aquela memória que estivesse dormente se torna agora vibrante, viva, acordada, desperta. E nesse vibrar, ela vai então agora atrair os espíritos que estão relacionados àquele conteúdo vibrátil, que estão ligados àquela história, que estão ligados àquela memória. E qual é a relevância disso para o que nós estamos falando no dia de hoje, não é? Nós trazemos dentro de nós estes arquivos que estão influenciando o nosso viver, às vezes de forma mais consciente, às vezes de forma completamente inconsciente. Mas nós podemos ativar também estes arquivos e estas memórias, claro que não com tanta facilidade como estamos fora do corpo, mas muitas vezes é no silêncio da oração, é no silêncio da meditação, quando nós conseguimos parar para escutar o nosso próprio sentimento. Muitas vezes é no momento das dores atrozes, que muitas vezes abrem-se como se fossem fendas, passagens que permitem que conteúdos que estão ali adormecidos, mas nos influenciando, submerjam, né? E a gente tenha acesso a eles. Então é mais fácil falar inglês às vezes. Enfim, por quê? Porque essas histórias, porque essas dores, elas estão onde? Elas estão nessas fibras, essas feridas invisíveis que muitas vezes nós trazemos. Então, ter consciência de que nós carregamos essa memória tem duas vantagens para nós. Uma é ter consciência de que nós podemos, através de um trabalho consciente, acessar estes conteúdos que ajudam no processo de autoconhecimento. Mas também a nossa memória fala daquilo que nós aprendemos. E muitas vezes é olhando para trás, a força do aprendizado se torna um degrau para nos ajudar, por exemplo, a fazermos escolhas melhores. E aquilo que e as lições que a gente não aprendeu, que são muitas, às vezes em que a gente falhou, também estão na nossa memória, a nosso favor, porque a gente pode olhar para elas de volta com tranquilidade e agora saber, este caminho não me serviu. Então nós temos agora a força de podermos escolher um caminho diferente. Essa preciosidade desse arquivo,
da consciência dele, de como podemos utilizar esta força, a força da nossa memória, para nos ajudar no momento de hoje. Deu para entender? Muito bem, porque os conceitos não são tão fáceis. Vamos passar para o sentimento. O sentimento é uma outra força que nós trazemos dentro de nós. E vamos voltar às analogias. Aqui com Aulus, no livro Instruções Psicofônicas, em uma mensagem belíssima intitulada Sentimento, onde ele vai dizer: sabemos em fotografia que o clichê é a imagem negativa obtida na câmara escura, do qual podemos extrair inumeráveis provas positivas. Estamos falando de câmaras fotográficas. Assim também o pensamento é a matriz que compomos da intimidade do ser, com o qual é possível criar infinitas manifestações de nossa individualidade. Então criamos o pensamento na matriz do nosso ser imortal. Mas a formação do clichê, a formação da imagem, depende da película sensível dentro da câmara fotográfica, mas que em nosso caso é o sentimento, que antecede toda e qualquer elaboração de ordem mental. Então vamos fazer uma pausa aqui. Não precisa, quem entende de máquina fotográfica vai dizer, puxa, faz sentido. Quem não entende nada vai dizer, boiei. Então, o que vale tirar dessa sentença de Aulus é que o mais importante nesse slide é que o sentimento antecede o pensamento. Então, nós podemos pensar uma ideia, um conteúdo, mas o que vai dar aquele conteúdo a sua cor, o seu tom vibratório, a sua tonalidade, a sua qualidade é o sentimento que antecede aquele pensamento. Então vamos dar um exemplo que vai ficar bem simples. Eu olho para a Sheilinha sentada ali, irmã Sheila, e digo, é uma pessoa muito boa. Mas pode chegar uma outra pessoa que não conhece muito ela, pode falar também, é uma pessoa muito boa. Quando essa pessoa falou ela é uma pessoa muito boa, todo mundo escutou a mesma coisa que eu falei, é uma pessoa muito boa. Mas quando aquela pessoa falou, ela falou cheia de inveja, cheia de ciúme. E quando eu falei cheia de amor e de admiração. Então, o conteúdo que saiu foi o mesmo, ela é boa. Mas o sentimento muda completamente. A posição psíquica de quem fala e vê no outro a bondade e almeja conquistar aquilo, olha para aquilo como um estímulo, é alguém que está num lugar de autoestima, é alguém que compreende o seu valor, é alguém que está numa posição psíquica de paz, ao passo que a pessoa que olha e fala aquilo, mas por trás do sentimento é de inveja, a morada psíquica dela é completamente diferente. Então, daí a importância do sentimento. E daí a importância e tanto da ênfase que existe hoje em dia no autoconhecimento e na busca do entendimento do sentimento, porque o sentimento ele é um elemento fundamental na projeção do pensamento, na projeção de quem nós somos e na construção da situação psíquica que nós vivemos. Então a pergunta que eu faço para vocês é: qual o sentimento que predomina o dia a dia da vida de vocês? Da vida de relação? É de inveja? É de baixa autoestima? É de carência? O que predomina? É de tristeza, é de alegria, de euforia, de gratidão? Né? A necessidade dessa análise.
Este texto aqui nos fala que o sentimento, ele também, para além disso, ele produz reações químicas no nosso corpo. Quando nós sentimos, há toda uma descarga eletroquímica dentro do nosso corpo e essa descarga vai estimular áreas que transformam, conduzem e materializam nossas expressões emocionais e atitudes. Ele vai fazer uma comparação. Você tem o átomo, que é uma forma viva e poderosa, mas é passivo diante da inteligência. Então a inteligência ela vai coordenar, manusear aquele átomo para o bem ou para o mal. Também a partícula mental, assim como o átomo, apesar de sua força, ela é passiva perante o sentimento, que vai dar a essa partícula mental forma, natureza, para o bem ou para o mal. Então esse é um processo que vai acumulando fluidos, né? Então se o nosso pensamento, se o pensamento que nós estamos nutrindo é um pensamento constantemente de revolta, de não aceitação, de desesperança, o nosso corpo está a cada momento reagindo eletroquimicamente a esses impulsos da mente, a esse sentimento. E o corpo vai adoecendo como resultado dessa descarga eletroquímica tóxica, de um pensamento que está inundado, de um sentimento doentio. Então o que ele vai dizer? Então nós vamos criando aí realidades ácida ou balsâmica, doce ou amarga, vivificadora ou mortífera, nutritiva ou esgotante, entre outras. Tudo isso pela força do sentimento que o caracteriza e toma forma como raio da emoção ou do desejo, dando direção, intensidade, consistência, disposição e ordem. Então a força do sentimento, a importância do autoconhecimento, a importância da evangelização do nosso coração, não é? A evangelizar o coração é ir além da evangelização da mente, é buscar evangelizar o nosso proceder, evangelizar o nosso viver, evangelizar o nosso sentir. Depois nós temos a vontade. E a vontade, ela é um impulso volitivo, ou seja, ela é alguma coisa que a gente aciona. É a principal potência da alma e vem também do espírito. Ela vai atuar sobre a consciência com energia e perseverança para o querer, o desejo de realizar algo, escolher algo, definir um objetivo na vida juntamente com o pensamento e o sentimento. Essa frase de Joana de Ângeles. Então, quando eu até fiz um reel recentemente sobre a vontade e alguém comentou: ah, mas então a gente pode desenvolver a vontade? Sim, sim. A vontade pode ser desenvolvida, pode ser nutrida, não é? Pode ser fortalecida e deve ser, porque ela é uma vontade. A vontade, ela é, como a gente vê aqui, uma das principais potências da alma, algo que nós podemos colocar também para nos impulsionar no nosso processo evolutivo. Há uma pequena questão com a vontade, digamos assim. Bom, deixa eu passar para cá. Aqui. A vontade pode fazer da mente um estado de aprisionamento ou libertação por meio do jogo entre os interesses nobres promovidos pela razão e as racionalizações do ego, que quer manter os impulsos inferiores que está identificado. Então, a questão da vontade é a seguinte: ela é poderosa, mas a vontade a gente pode usar para o bem ou pode usar para o mal, não é? Então, às vezes, a pessoa fala: ah, mas a minha vontade é fraca, né? Ou eu sou fraco. Na verdade, o que nós vivenciamos portas adentro de nós mesmos, principalmente quando já estamos a caminho nesse processo de evolução e de consciência, é que a gente sabe que o nosso espírito, que é o dono do prédio, usando a imagem que o Marlon traz muito boa de ego e de self, né? Ele tem um querer.
A gente quer paz, mas o porteiro do prédio, que é o ego, e que está ali na gerência do que entra, do que sai e do vai e vem da vida, não é? Quem escuta mais não sabe do que eu estou falando. Esse ego também tem um querer, também tem uma vontade. Então, muitas vezes, o que a gente lida no dia a dia é com conflito de vontades. Não é que a gente não tenha vontade de ter paz, mas o nosso ego ainda se compraz e tem vontades outras, não é? Tem vontade de achar soluções rápidas, tem vontade de pegar shortcuts, não é? Enquanto que o self tem vontades diferentes, mais alinhadas com a vontade do Pai. E o que acontece muitas vezes também, quando a gente pensa, por exemplo, no mal, às vezes a gente tem a impressão de que o mundo é só mal, mas tem muito bem acontecendo. Mas o bem é calmo, o bem é quieto. E o mal, ele é loud, né? Ele faz estardalhaço. Assim também o nosso ego, ele grita, ele gosta de fazer barulho, ele gosta de chamar atenção, ele esperneia. Então muitas vezes a gente está mais em contato com a vontade desse ego do que consegue perceber a vontade silenciosa, mas sempre presente, constante do nosso espírito imortal. Quanto maior for o desenvolvimento intelectual nosso e moral, melhores serão as condições de exercer a vontade, esse impulso fundamental da vida, né, para agregar conquistas e alavancar a autoestima. Porque na medida em que a gente vai utilizando melhor a nossa vontade, através do entendimento, o entendimento da vida, o entendimento do porquê das coisas, a gente vai vivendo a vida com mais sentido e a gente vai expandindo os conceitos de moralidade, nós vamos canalizando essa vontade para caminhos mais altruístas e vamos começando a sentir o sabor da conquista da paz, o sabor da conquista de uma maneira de viver diferente, o sabor da harmonia, o sabor das pequenas vitórias, o sabor dos pequenos milagres que vão acontecendo dentro de nós. E quando a gente percebe que nós somos capazes e que na verdade que nós somos o bem, que nós somos a luz, isso vai enchendo a gente de alegria e de autoestima. E mesmo quando a gente pisa na bola, a gente não perde de vista aquilo que a gente já ganhou, as conquistas que a gente já fez. Isso dá força pra gente. Então a importância dessa potência. E aí a gente chega no pensamento, né? O pensamento é a força que determina, estabelece, transforma, edifica, destrói e reconstrói. Nele, ao influxo divino, reside a gênese de toda a criação, do Espírito Dias da Cruz. Então, eu não sei de vocês, mas eu não me lembro a cada momento que o que eu estou pensando está construindo, destruindo, transformando, reconstruindo, edificando. Mas, todo momento em que a gente está pensando, a gente está fazendo isso. E é verdade que não dá para lembrar assim a cada minuto, mas se a gente conseguir lembrar a cada dia, em um momento, né, parar para olhar o que eu estou pensando, para onde meu pensamento está indo, já vai ser um bom começo. Lembrando que o pensamento é uma extensão da nossa natureza interna. É a nossa individualidade e ação. Quando nós pensamos, nós manifestamos a nossa alma. Quando os espíritos, por exemplo, olham para a gente, eles não veem assim, esse rostinho bonito aqui da Suzana. Eles veem a minha projeção do meu pensamento. E o que vai junto com o meu pensamento? Ai, pulei muito slide. O que vai junto do meu pensamento? O meu sentimento, a minha vontade, todo o meu arquivo, as minhas memórias que estão influenciando a qualidade daquele pensamento, os meus desejos. Então, eu projeto, tudo isso está misturado e
O pensamento é um resultado de todas essas forças, que vai projetar o quê? A minha identidade real e que vai ter uma força de construção, uma força de destruição, de transformação. Então é importante nós termos consciência daquilo que nós estamos pensando. Nós somos assim como uma bateria, né? Nós estamos sempre projetando, recebendo, doando cargas, recebendo cargas. Então é todo um mundo extrafísico, mas tão real, tão presente, tão importante no nosso dia a dia. Cada individualidade, assim conforme os sentimentos que nutrem na estrutura espiritual e segundo os pensamentos que entretêm na mente, atrai ou repele, constrói ou destrói através de forças que mexem nas obras, nas palavras, nas atitudes. Não é somente o que a gente está fazendo, mas também o que a gente está falando, o que a gente está pensando. Tudo isso está se movendo, e está criando, e está destruindo, enfim. Lembrando que o pensamento na dimensão física, ele é matéria, né? Ele é matéria mental, ainda que seja uma matéria numa outra vibração, é matéria. E qual a importância disso? Porque se a matéria segue as leis da matéria, como a lei universal da gravitação, então vai gerar tanto o nosso aprisionamento na Terra, como vai gerar a nossa libertação, a nossa elevação, de acordo com o quê? Com os nossos interesses. Então eu perguntaria para vocês, quais são os interesses de vocês nesse momento? Olha que eu estou fazendo bastante perguntas. Estão anotando para ir para casa e pensar? Né? Quais são os interesses que predominam a minha existência nesse momento? O que me move? Onde está a minha atenção? Onde está a minha energia? Onde está o meu tempo? Quando as criaturas falam pensamento positivo, né? Hoje eu fiz um vídeo pequenininho sobre pensamento positivo. Quando as pessoas falam pensamento positivo, do que exatamente elas estão falando? A criatura chega, está acabada, está um lixo. Aí você vira para ela e fala, ah, meu amor, pensamento positivo. Né? Vamos que vamos, pensamento positivo. Só que nessa de pensamento positivo, você tem que pensar que a pessoa está ali naquela experiência emocional, inundada de sentimentos, totalmente afetada por uma história, por feridas, por processos, por todas essas coisas que vão embaixo do pensamento. Então, hoje em dia, infelizmente, existe todo um marketing, toda uma não sei qual a palavra que eu ia falar, mas existe toda uma disponibilidade de pessoas que trabalham para ajudar a gente a ter o pensamento positivo. E, naturalmente, tem muita gente fazendo um trabalho muito bom, mas também tem muita gente trabalhando com essa ideia de uma forma muito rasa e que, na verdade, acaba fazendo um desserviço para a trajetória do espírito, causando mesmo, muitas vezes, danos para a pessoa. Porque o pensamento, essa positividade tóxica, é uma positividade que diz... desculpa, que só vem palavra em inglês na minha cabeça. Essa positividade tóxica, ela minimiza o sentimento da pessoa, ela minimiza a existência dos problemas, não é? Ela minimiza muitas vezes, ou desvaloriza, ou não leva em consideração o tempo necessário dos processos. Pensamento positivo, dentro da concepção espírita, deve ser sempre levado em conta como aquela pessoa que reconhece que tem um problema, se responsabiliza pelos seus processos, olha para os seus sentimentos e ela é sustentada por uma esperança que transborda da alma, porque vem da certeza
certeza da imortalidade. E essa esperança, ela borda porque no fundo há a fé, a certeza de que dias melhores virão, porque nós somos espíritos imortais debaixo da lei do progresso, porque Deus é amor e justiça. Então essas concepções enchem a criatura de esperança e, mais importante, de coragem. Coragem para quê? Coragem para olhar para si mesmo, coragem para aceitar o que está posto, mas acima de tudo, coragem para suportar o humano em si mesmo. Isso é pensamento positivo. Não é dizer, ah não, você não está triste, não, pensa em algo positivo. Não funciona dessa maneira. Põe uma máscara em cima dessa tristeza, um happy face, e continua miserável por trás da máscara. Não é? Então, quando a gente entende a complexidade do pensamento positivo, sim, pensamento esperançoso, mas pensamento corajoso, para fazer o processo, para sentir a dor, para processar, para procurar entender o que ela está querendo te ensinar, para fazer o luto no tempo que te for necessário, sem desmoronar. E isso nos dá então a possibilidade de usarmos uma outra força, que é a força das escolhas, a força do livre-arbítrio, e escolher melhor. Quando nós somos crianças, a gente escolhe, as nossas escolhas são voltadas às nossas necessidades básicas. Mãe, estou com fome, quero comer, né? Quando nós somos adolescentes, mãe, eu não quero dormir, quero passar a noite inteira acordada, né? Ou quero, sei lá, o atendimento às aspirações físicas e emocionais do momento, sem muita elaboração das consequências. E quando a gente é adulto, espera-se que o nosso querer seja já um querer mais elaborado, as nossas escolhas sejam a partir de um querer mais elaborado, entre os nossos sentimentos e pensamentos, direcionado com um propósito e sustentado pela nossa vontade. Vamos combinar que a gente às vezes está meio criança, meio adolescente, né, espiritualmente falando. Muito bem, vamos passar para a segunda parte agora, já entrando na finalização. Nós temos todas essas forças. Falamos de mente, falamos de sentimento, falamos de memória, falamos de vontade, falamos do querer. A cura sempre provém da força da própria vida quando canalizada corretamente. Então, o que nos falta, o que nós precisamos fazer agora, que tomamos consciência dessas forças, é canalizá-las de forma correta, não é? As forças da vida. Tudo isso que nós falamos são forças da vida, são forças que Deus colocou dentro de nós. Canalizar corretamente. E está lá no livro dos Espíritos que o homem só é infeliz quando se afasta da lei de Deus. Então é preciso utilizar todas essas forças numa linha reta, de acordo com aquilo que nós entendemos como sendo a lei de Deus, a lei de amor, a lei natural. Quem não sabe definir e dizer o que constitui a lei natural ou a lei de Deus, porque veja, só somos infelizes quando nos afastamos dela. Precisamos saber o que caracteriza a lei de Deus. Se não sabe, venha às 6h30 ao curso do livro dos Espíritos para aprender quais são os componentes da lei de Deus. E aí, Joana de Ângeles vai trazer no livro Plenitude a via de salvação de Buda, que nós trouxemos aqui para vocês. São 8 passos, nós vamos passar rapidamente por eles, trazendo um paralelo com algumas passagens de Jesus para nos ajudar a nos salvarmos de nós mesmos, agindo corretamente, utilizando essas forças corretamente no nosso dia a dia. Quando Jesus diz, tu crês que eu possa curá-lo,
várias vezes ele vai perguntar isso, o que ele faz com essa pergunta? Ele ativa o paciente no processo da própria cura. Então, diz aqui o texto, desse modo, ele ensejava a contribuição do paciente, produzindo neuropeptídeos responsáveis pelo refazimento orgânico, emocional e mesmo psíquico, tornando-se receptivo à força que ele emanava. Então, quando Jesus pergunta isso, tu crês? Ele entra no campo da fé, não é? E existe uma palavra na ciência hoje que é priming, que você prepara o cérebro para que ele possa ter um determinado desempenho. Quando Jesus perguntava isso, ele fazia um priming da criatura, para que ela, ativando a sua fé, gerasse uma força, né? Produzisse uma reação orgânica que fizesse com que o organismo se tornasse mais receptível à sua energia, à sua ação, a ação de Jesus. Então, o primeiro ponto de Buda é crer retamente. Direcionar o pensamento de forma positiva, edificante, firmando-se em propósitos saudáveis, que favorecem a realização excelente dos postulados nos quais se crer. Crer retamente é crer e canalizar para propósitos saudáveis, de acordo com a lei de Deus. Quando nós, por exemplo, não perdoamos ou nutrimos ressentimento, nós estamos acumulando elementos tóxicos dentro de nós. Então, o propósito saudável do perdão, o propósito saudável do amor, já ajudam a nos colocar em uma situação mais favorável. Assim, a fé tudo pode, pois aciona inexplorados mecanismos íntimos do homem, geradores de forças não utilizadas, modificando-lhe por completo a paisagem interna e depois externa do ser. A força da fé, né? Crer. Forças não utilizadas. Temos neurônios não utilizados, temos forças psíquicas dentro de nós não utilizadas, que a fé aciona. A fé é a canalização de todas as possibilidades psíquicas, alterando a ação das forças habituais. Quando se apresenta, estimula a ação e vibra interiormente, gerando energias que vitalizam toda a maquinária pela qual se movimenta. É por isso que Jesus disse, a fé move montanhas, não é? Agora a gente entende o princípio. Segundo item de Buda é o querer retamente. Quando Paulo pergunta a Jesus, Senhor, o que queres que eu faça? Ele queria pôr em sintonia o seu querer com o querer do Cristo. Ele queria seguir o querer do Cristo, fazer daquele querer o seu próprio querer. Então, querer retamente é preciso que a gente queira com Jesus. Querer com Jesus. Querer retamente. E Joana dirá que muitos dos nossos sofrimentos são ocasionados pelo querer desmedido, equivocado, conforme a ilusão dos prazeres imediatistas e alucinados, que vão eleger o dispensável em detrimento do pessoal, de acordo com o transitório e não com o permanente. O que a gente quer? A gente está querendo as coisas do espírito, as coisas imortais, ou a gente está lutando desesperadamente com todos os nossos recursos por aquilo que não tem valor real? A preservação do querer. Vou passar isso aqui. O querer. Depois nós vamos para o terceiro item. Aqui trouxemos essa passagem. Nem somente de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O que sai da boca de Deus é a verdade, é o amor. Nós precisamos ser nutridos por essa palavra. E nós precisamos usar da nossa palavra para nutrir também. Falar retamente. Então é o terceiro item aqui. Pensa assim. Às vezes a gente tem um pensamento ruim, a nossa mente está assim, um depósito de lixo.
Aí, quando a gente fala, é como se a gente pegasse aquela sacola de lixo que a gente carrega na mente, andasse no meio da rua e despojasse ali, né? Então, a gente fala daquele lixo que está muitas vezes dentro da gente e o estrago ainda é maior, porque está na gente, agora a gente está contaminando o ambiente com o nosso falar. Falar retamente. Muito difícil, né, gente? Vamos combinar? Vamos combinar? Vou dar um desafio para vocês. Amanhã, 24 horas. Falar retamente por 24 horas. O pessoal tá nervoso. Brilha a vossa luz diante dos homens para que vejam as boas obras. Então aqui a gente passou para o próximo item. As nossas obras. O nosso operar corretamente. Isso é importante. Operar retamente é técnica de terapia preventiva quanto curadora do sofrimento. Quem não atua errado não tem necessidade de repetir a experiência, refazer o caminho, ressarcir débitos. Eu sempre falo. Se não der para consertar tudo, deixa eu ver se eu pelo menos não faço mais estrago. Não é? Então, é o que chama o damage control, né? Não fazer mais estrago. Vamos ver se a gente vai agindo. Às vezes a gente está assim doido para fazer alguma coisa errada. Ah, mas é só por um pouquinho. Ah, mas ninguém está vendo. Ah, mas vai valer a pena por 5 minutos. E depois a gente tem anos para conseguir ressarcir aquele desequilíbrio causado. Quando não são vidas. Por 1 minuto que a gente escolheu não agir corretamente, a gente colhe para a gente efeitos deletérios que vão durar um tempo enorme. Aqui em Mateus, as raposas têm covis e as aves dos céus têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Aqui a gente está falando de viver corretamente. Jesus vai viver de acordo com aquilo que ele prega. Então ele sai do modus operandi, do operar corretamente para o viver corretamente. Já não é mais uma questão, e o melhor exemplo é o que eu usei domingo, da dieta. Eu faço dieta aqui, perdi peso, que maravilha, vou comer, ganho peso, volto a fazer dieta, agora eu vou fazer essa dieta da sopa, ganho peso, agora eu vou fazer a dieta da proteína e assim a gente vai. Nesse sobe e desce dessa montanha russa, até o dia que a gente decide que não é uma questão de dieta, é uma questão de filosofia. Como é que eu vou comer bem na minha vida? Também, espiritualmente, a gente vai evoluir de momentos onde a gente escolhe agir retamente para um paradigma de vida. Eu quero viver retamente. Eu quero que cada expressão minha, que cada pensamento, que cada sentimento, cada vez mais estejam naquela linha reta, de acordo com as leis de Deus. Jesus viveu de acordo com as necessidades básicas da vida. Para ele, uma só coisa era importante: dar-se em um mundo de coisas que valem o que se lhes atribui, já que não tem valor real. Essa frase é muito importante. Pensa bem, tudo no mundo que a gente pensa ter valor, alguém atribuiu aquele valor, a gente acreditou e comprou. Não, porque tem que ter esse carro, porque esse carro vale tanto. E consciente ou inconscientemente, ter aquele carro a quem o mundo atribuiu um valor, nos faz também sentir com mais valor. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. E aqui a gente fala do esforçar-se corretamente. E aí, bad news, porque ninguém vive sem esforço, não é? Ultrapassados os limites dos fenômenos automáticos, a vida exige o empenho da vontade e a aplicação e direcionamento das energias. Então, temos que abraçar o esforço, ele é parte da vida. Não vamos conseguir ir para frente sentados na cadeira assistindo Netflix. É super confortável, mas não faz a gente evoluir espiritualmente. O que faz a gente evoluir espiritualmente é o trabalho,
é o esforço da autossuperação. Quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí eu estarei entre eles. E Buda vai nos falar do pensar e meditar corretamente. Os 2 últimos itens. Pensar retamente faculta harmonia psicológica e sintonia com os benfeitores da humanidade, em cuja vivência psíquica se aurem energias benéficas, propiciadoras de saúde, que vão atuar nas causas dos sofrimentos, alterando-lhes vigência e os efeitos. Então, pensar retamente não só nos ajuda na modificação da qualidade do nosso viver, mas nos ajuda a entrar em sintonia com os espíritos superiores. Ajuda a melhorar a nossa conexão. E o meditar corretamente vai nos ajudar a escutar o que eles têm a dizer. E finalmente, meus queridos, o poder maravilhoso que nós temos, a força maravilhosa que nós temos sempre à nossa disposição, quando todo mais falhar, é o poder da oração. Então a gente ergue o pensamento a Deus e diz: Senhor, ajuda-me a transitar da treva para a luz, da mentira para a verdade e da morte para a imortalidade. Muita paz.